Olá, eu sou Cami Soares. Olá, eu sou Giovana Amaral. E esse é o 42º episódio do Vidas e Cenas. Um podcast para refletir sobre a vida, os vínculos e mergulhar nos dramas do cotidiano. E as cenas de hoje são... Ai, que estranho falar da minha vida para um monte de gente estranha. Gente, esses dias eu vi uma postagem de uma moça chegando em Campo Grande e pedindo amizade em rede social. Eu fiquei impactada com essa postagem. Impactada, mas ao mesmo tempo achando super interessante. Porque Campo Grande tem essa fama, né, de ser um lugar onde é difícil se fazer amizade. E, na minha visão, é uma fama que tem um sentido. Eu mesmo tive muita dificuldade em me adaptar nesse sentido lá. Mas, enfim, aí a gente vai entrar em outras histórias. Mas eu achei super interessante que ela já se antecipou e ela entrou na rede social e ela já deixou isso. E ela começou falando, eu tô com vergonha, mas eu vou fazer. E aí isso me remete a uma coisa que a gente tocou aí nos episódios que a gente gravou aqui, né, Gi? Que é assim, a importância do grupo para a saúde mental, né? E para uma adaptação, né, dentro do novo ambiente e tudo. E por isso que eu trouxe essa cena. E como, né, pegando ali a lógica de Moreno, a gente adoece pela relação e a gente tem saúde por ela também, né? Esses vínculos é que não vão ditar totalmente, mas vão direcionar para essa produção de saúde ou não. Então, o grupo é esse lugar, né? E o que a gente vê é que quando uma sociedade não tá bem, todo o grupo adoece, o quanto que vai, né, sentindo, quando o ambiente de trabalho não tá bom, todo mundo fica desmotivado, enfim, é muito interessante a dinâmica do grupo, né, e o quanto que ele é potente. Pra quem não sabe, gente, Moreno, ele construiu toda a abordagem dele baseado nos trabalhos em grupos, em pequenos grupos, né? Moreno, ele trabalhou com os grupos excluídos, né, as minorias, então ele trabalhou com... Hoje, como a gente chama, profissionais do sexo, ele trabalhou com pessoas em campo de concentração, ele trabalhou em presídios, né? Ele trabalhou com mulheres, enfim, ele foi vendo a potência do trabalho em grupo para a reconstrução e a construção da saúde mental individual, né? E é por isso que o psicodrama, né, até os dias atuais, ele tá tão vinculado com esse trabalho de grupo e nesse sentido vai um pouco na contramão social também, né, Giovana? Com certeza. Até porque se a gente for pegar, tem crescido a lógica individualista, né? As pessoas, os amores líquidos de Bauman, do quanto que as pessoas só pensam nelas, o quanto que só olham para si. Os grandes centros também têm essa pegada, né, de que não, é minha vida, não sei nem o nome do vizinho, não quero saber, não quero fazer parte disso, enfim, e o quanto isso gera um adoecimento, porque esse senso de não pertencimento, de não pertencer a nada, de não fazer nada, é muito se sentir um peixe fora d'água, sem sentido mesmo, né? Porque nós somos seres sociais. Isso. Então, quando eu não tenho nenhum grupo, nem que seja, assim, um grupo de esporte, um grupo de qualquer coisa, um grupo que a gente tem ali um objetivo, nem que seja um objetivo em comum, mas algo ali que tenha essa liga, né, que faça a gente estar ali, a gente se vê como pertencente, né, quando a gente tá, e quando a gente não tá. Então, tanto que quando a gente, falando, né, psicodramaticamente, a gente tem o átomo, né, que a gente vai vendo ali as relações, a gente vai avaliando os vínculos, entendendo. Quando a gente percebe que não tem uma ligação com o grupo, quando não existe grupo, o que é isso? Como assim? Nós já vamos entendendo como que é aquela forma de funcionar da pessoa e onde que a gente pode intervir, né? A gente já vai tendo uma leitura clínica, né? Então, o grupo, ele é um potencializador. E também, às vezes, não é bom também, né? A gente tem que analisar. Não tô falando que só estar no grupo basta. Não, um grupo que tenha sentido e que produza saúde. Mas o que é grupo, Camila? O que é grupo? Vai falando grupo. O que é um grupo? Então, o grupo é um conjunto de indivíduos, né, gente? É um conjunto de pessoas que tem ali alguma coisa que os identifica, né? Como uma unidade, vamos dizer, que não é a mesma coisa de que todos os indivíduos somados.
né? Não é um olhar para o indivíduo, é um olhar para o que aquele agrupamento de pessoas produz, né? E produz não quer dizer necessariamente uma produção em termos de trabalho, como a gente estava falando, né? Mas o que aquele grupo constrói? Acho que constrói é melhor do que produz, né? O que aquele agrupamento de pessoas constrói a partir daquele encontro? Isso é um grupo, né? Por isso que a gente diz que a gente pode ter um conjunto de pessoas que não necessariamente é um grupo. Quando a gente começa uma psicoterapia de grupo, uma das primeiras coisas que a gente trabalha é a grupalização. E o que é a grupalização? Vamos transformar esse conjunto de pessoas aleatórias num grupo. E o que é esse grupo? Esse grupo é essas pessoas que juntas se encontram de fato e que constroem alguma coisa a partir disso, né? Geralmente com um objetivo em comum, mas às vezes com muitos objetivos, mas com uma condição ali, com outros critérios que faça com que esse novo seja construído, né? Isso faz parte da nossa própria constituição como sujeito, né, Giovana? Se a gente pensar que para a gente se reconhecer como indivíduo, a gente se reconhece como indivíduo quando a gente se percebe separado do outro, né? Porque primeiro a gente fala, independente da abordagem que a gente tá falando, é uma coisa só, né? Ali a mãe, o bebê, o ambiente, tudo é uma coisa só. E depois a gente vai se diferenciando como indivíduo, mas para se diferenciar é em referência a. Então, todo esse movimento de constituição do sujeito, desde o comecinho da vida, ele meio que se repete à medida que a gente vai assumindo outros papéis. E essa também é a função do grupo, né? A função da gente se espelhar, da gente se reconhecer, da gente se diferenciar. É a partir do outro que a gente também se percebe. E aí a gente vai poder rever as nossas atitudes, os nossos pensamentos, as nossas crenças. É a partir de se sentir pertencente a um determinado grupo, seja ali um grupo mais próximo, um grupo social, que a gente vai reafirmando aspectos da nossa identidade que são importantes para poder a gente conseguir agir no mundo, ser e agir no mundo. Então, para nós que temos esse olhar dos vínculos, o grupo ele é fundamental para uma vida com mais saúde mental. Sim. Você falando, eu fiquei pensando em toda a trajetória da criança, né? Ela tá ali na constituição da casa dela, e aí ela vai, começa a ir pra escola, e aí, nossa, ele age de jeito diferente. E aí ela vai levando esses comportamentos pra casa, e eu acho muito legal, eu atendia crianças, né? E aí, os pais sempre falavam, nossa, mas eu não sei onde que aprendeu isso, como que sabe isso? E até no processo de psicoterapia mesmo, a criança vai aprendendo alguns outros movimentos e ela vai construindo os seus grupos a partir do que ela acha mais legal de brincar. Eu fico com esse grupo porque eles gostam de brincar de esconde-esconde, eu também gosto. Então vai gerando essa... E é muito interessante porque desde criança a gente já vai para esse aspecto, né? Claro que existem traços, né, diferentes de personalidade. Tem pessoas mais introspectivas, tem pessoas que são mais tímidas, que têm dificuldade de se relacionar, de ter intimidade, mas isso não diz respeito de que ela gosta de estar em grupo ou não, ela só não se identificou ainda. Porque até na época que eu trabalhava na assistência social, tinha o grupo dos adolescentes introspectivos. Então a gente tinha feito o grande grupo, né, o grande grupo de adolescentes, só que a gente viu que tinha um grupinho, que era um subgrupo, e que eles funcionavam melhor juntos. Então, o grupo, eu tô dando esse nome aqui, mas não era esse nome, tá, gente? Eu tô tentando lembrar aqui. Mas eram adolescentes que tinham ali um viés mais introspectivo, e eles funcionavam com mais intimidade num menor grupo. Então, assim... são características que vão se encontrando, né? Pra construir algo que faça sentido ali pra aquela turma. E sentido é o que rege a gente na vida, né? O que faz a gente, de novo, agir, pensar sobre o mundo e tal. É muito interessante isso. E só que, ao mesmo tempo, é curioso, né? Eu fico pensando como as pessoas, hoje em dia, têm uma resistência com esse lugar da psicoterapia de grupo, né? Que foi até a cena que você trouxe. O que te fez trazer essa cena? Porque quando eu sugeri, a gente tem um grupo, né, eu e Camila, e quando eu sugeri pra uma paciente minha, ela trouxe exatamente essa fala. De, ai, que estranho, vou falar de mim pra quem eu nem conheço? Como assim? Aí até usei o exemplo, mas você falou sobre você pra mim, eu também não te conhecia, né? Porque eu já tenho, né, um vínculo forte com o paciente e tudo mais. E aí ela trouxe isso, e ela não entrou no grupo, ai meu Deus.
Mas enfim, porque a gente tá trabalhando. E é isso, gente. Às vezes a gente tem que estar preparado também, né? Pra estar em grupo. Tanto que pra fazer psicoterapia de grupo, a gente vê o perfil, a gente entende ali se faz sentido pra pessoa naquele momento. A gente vê ali as características. Mas eu acho interessante que quando em vários filmes, séries, é muito comum, né? Principalmente nos Estados Unidos, fazer terapia em grupo. Você já percebeu isso? E até tem pesquisas que lá e eu acho interessante porque ao mesmo tempo que lá tem uma lógica individualista, né? Das pessoas estarem ali, sempre nessa lógica de produtividade e tudo mais, blá, blá, blá. Ainda assim, lá é o país que mais tem terapia em grupo. Isso, gente, é um dado que eu aprendi na minha aula, na matéria de processos grupais, com a professora Joana, ai, uma querida. E assim, foi o meu primeiro contato com o grupo, e eu tava bem na época que eu estava fazendo o estágio, então foi ótimo, assim, pra mim. E foi isso, eu falei, é tão contraditório, e às vezes é porque vi uma necessidade de estar em grupo, e sei lá. Eu viajando aqui. Eu não conheço esse dado, e eu acho que tem uma eu acho que tem a ver com essa coisa, né, de o grupo cura e o grupo adoece, assim. No grupo, a gente consegue... Você já foi cliente de psicoterapia de grupo? Sim. A gente consegue fugir menos. Eu considero, de certas coisas, né? Porque é um experimento maior, né? São várias pessoas que estão ali, e eu acho que o grupo convida a um aprofundamento maior, né? A uma consciência, uma presença maior na gente, nas nossas questões. É curioso, assim, apesar de a gente estar com outras pessoas ali, dividindo aquele espaço. Eu acho que tem um convite maior para isso. E tem momentos da vida e tem pessoas que têm dificuldade disso, né? De fazer esse aprofundamento, de encarar. Nos grupos a gente precisa encarar os conflitos mais diretamente, né? E dentro da nossa sociedade a gente não é muito estimulado a encarar os conflitos e continuar se relacionando, né? Dentro do vínculo, né? Crescer dentro daquele vínculo. E estar em grupo e trabalhar em termos de psicoterapia de grupo é um convite a você lidar com todos os aspectos da humanidade. Conversa um pouco até com o episódio que a gente fez com a Duda, né? Que é essa coisa da polarização, ou do lado luz ou do lado sombra. E ele, quando a gente está em grupo, o próprio vínculo, ele convida a gente a lidar com todos esses lados. Então, é desafiante. Mas eu diria que ele é muito eficiente no sentido da manutenção do que a gente falou no episódio anterior, que é da manutenção da nossa humanidade, da nossa capacidade crítica e na nossa condição de estar com o diferente, e lidar com os conflitos daquele diferente e permanecer estando. Eu tô pensando aqui o quanto que o grupo, ele tem esse viés de aprofundamento, e na minha experiência com o grupo, era muito interessante porque eu sempre falava, eu não vou ser protagonista, né, não, eu vou ficar bem quietinha hoje. E como eu sempre tive muita entrega, assim, nos meus processos, e sempre me acessava tanto. O grupo acessa coisas que ficam adormecidos, e é essa potência que eu vejo no grupo, porque às vezes eu nem tô consciente daquilo, e aí a pessoa traz, e aquilo vai reverberando no meu corpo, eu vou sentindo diferente, e vai me gerando incômodo. Por que esse incômodo? E aí a terapeuta vem e fala, olha, vamos lá, vamos olhar para esse incômodo, e aí todo mundo vai entrando, né, naquela mesma, na dor, mas buscando saúde, e aí é muito bonito esse processo. Então, o grupo, para mim, é muito potente nesse acesso, como nessa sensibilidade do acessar informações esquecidas, adormecidas, mas que estão aqui me prejudicando. E a cena que eu trouxe, né, tem a ver bem com esse lugar do pertencimento, né? A moça que vai lá em rede, né, social e coloca, olha, gente, tô chegando aqui na cidade, tô sozinha e eu quero grupalizar, ela tá dizendo, eu quero me fazer pertencer nessa cidade, né? Me fazer pertencer nesses vínculos, para que essa adaptação, ela seja facilitada. Eu achei fantástico o uso que ela fez, né? Ela tava com vergonha, mas eu achei de uma coragem, assim, incrível. E ela teve muito retorno, né? Sim. Eu, em Campo Grande, gosto de me sentir nesse papel, né? De receber as pessoas de fora, como foi muito difícil para mim a adaptação, de justamente trazer para tentar grupalizar. Rola com todo mundo? Não, porque tem a ver com uma coisa de identificação, mas aconteceu com a gente, né? Foi exatamente assim, gente. Eu queria um grupo, a Camila me colocou no grupo.
E aí, isso vai ganhando fôlego, né? Aham. Isso me faz lembrar um pouco o Congresso também. A gente vai receber em Campo Grande, gente, o Congresso Brasileiro de Psicodrama, o 25º, né? Então, assim, Olha são só. 600 pessoas, né, que estão aí espalhadas pelo país e até fora do país, que vem gente de outros países também, que vão se reunir num grande, né, encontro grupal, né? E que tem aquela força de você se reconhecer como um membro desse movimento, de você reconhecer as potências, de você ampliar a sua visão, né? Capacidade de reflexão crítica, de vivência. É um grande encontro grupal, o Congresso. E falando do congresso, a primeira vez que eu fui em um congresso de psicodrama foi em Belo Horizonte, em 2024. Eu nunca tinha ido de psicodrama. Uhum. E eu fui em vários outros congressos, porque era a minha desculpa pra viajar. Minha mãe vendo esses vídeos. Mas minha desculpa pra viajar era ir pra congresso. Então, eu fui em vários congressos de psicologia, só que nenhum deles eu senti a potência que eu senti no de psicodrama. De aprendizado mesmo. E olha que eu fui nem participei de tantas vivências. Eu fui pra aulas, porque eu tava na fase de estudo mesmo, né? De aprofundamento. E eu nunca captei tanto conteúdo que foi tão... Gente, eu saí do congresso e fui escrever minha monografia. Foi incrível isso, assim. Então... foi tão potente de se sentir pertencente, falar, nossa, isso aqui faz sentido pra mim e é muito bom mesmo, a gente vê as coisas acontecendo, então é muito bom, né, pertencer, acho que é isso. E acho que a gente tá trazendo isso, né, gente, pra estimular vocês a encontrarem os seus grupos, buscarem os seus grupos, se arrisquem, ousem, né, se colocar, se experimentar, se não tem muita segurança, vai se colocando aos pouquinhos, né, mas você também pode experimentar essa potência e agregar isso para sua saúde mental. Sim, inclusive, quando eu cheguei em Campo Grande, a minha preocupação era essa, né? Porque eu sou muito do movimento, de estar junto, de encontros e, enfim, é muito da minha essência isso. E quando eu cheguei em Campo Grande, eu falei assim, o que eu vou fazer? Gente, antes de chegar, né, eu me inscrevi num trabalho voluntário. E até uma possibilidade aí pra vocês, Sim. que é difícil a gente acessar pessoas, né? Então, às vezes por meio de uma instituição não mais fácil, mas faz sentido já, né? Você já vai entendendo ali Sim. a missão, se tem a ver com seus valores, enfim. E aí eu me inscrevi nesse trabalho voluntário, eu cheguei num domingo. Na quarta eu comecei o curso do trabalho voluntário. E eu tenho um vínculo até hoje, que foi de lá, inclusive. Então, assim, é uma forma da gente ir adentrando, né? E ter a consciência de que a gente precisa e que é uma possibilidade de saúde, já vai trazendo esse tempero, assim, de que não, é importante ter isso, né? Como uma âncora mesmo. E é isso, gente. Isso, muito bem. Vamos fazer grupo, gente. Inclusive, eu e a Camila somos psicoterapeutas de grupo. E se você tiver interesse, a gente, né, topa abrir Mandar uma mensaginha aí. É isso. A gente nunca fala do nosso trabalho, né? É verdade. Quem sabe isso vai ser o próximo. É verdade. Olha só. Esse foi o 42º episódio do Vidas e Cenas. Se você gostou do conteúdo, deixa sua curtida. E se fez sentido pra você e você acha que pode ajudar alguém, compartilhe. Falando em grupo, né? Compartilhe com o seu grupo. Isso. Inscreva-se no canal, pois teremos novos episódios todas as quartas-feiras. Tchau, tchau. Tchau.